foi só uma expansão universitária numérica, quantitativa, né? Foi também uma expansão de ideias, de propostas de curso, etc. De revolução no sentido de propor novas delimitações. E aí o Comunica nasce como uma espécie de demanda desse movimento, né? Ele não foi pensado antes disso. Ele nasceu como uma necessidade de pensar a dimensão comunicacional dos dizeres da perspectiva das inscrições linguísticas, né? Do conhecimento linguístico. Mas a gente manteve o blog. A capa do site abre no blog. Então essa ideia da constituição de um banco de dados permanente que vai atualizando todo mundo de um geralzão, de modo que a sua pesquisa sempre esteja na relação com esse todo, ficou sendo metodológica mesmo, né? O congresso é sobre grupos, é interessante pensar como é que um grupo se mantém coeso. Como é que na loucura das tantas coisas a fazer, das agendas impossíveis, e agora então pós-golpe, falta de bolsas, etc. e tal, você se mantém em grupo, em estado coletivo, né? Me parece que isso chega a ser o maior ato de resistência possível nessa altura. Receberia em 2017, em 2016 a gente já estava organizando, uma coisa importantíssima, que é a terceira edição de um fórum, que eu também entendo que seja alguma coisa da ordem da pesquisa de ponta que está acontecendo nos estudos da linguagem no Brasil, que é o Fórum Nacional sobre a Formação e a Atuação Profissional do Revisor de Textos. Um fórum aberto, inclusive em termos de comunicação, a profissionais não acadêmicos, porque a ideia é esse dentro e fora, tudo bem, vamos chamar de dentro e fora, porque a gente consegue definir o que é um dentro e o que é um fora da universidade. Mas o Comunica, então, se instala de vez, ao receber esse fórum, nesse limiar. Mas uma consequência importantíssima foi o nascimento de um laboratório, o LABEP, que só agora, depois de um ano de existência formal, ganhou sua casa própria. Não vou discutir isso aqui, mas é interessante ver como é importante que exista um dispositivo digital específico para legitimar institucionalmente aquela rubrica, né, aquele ambiente de trabalho e tal. Com o nascimento do LABEP, que é uma parceria, a princípio, aberta a convites entre o SCAR e CEPET de BH, mas já tem um monte de gente namorando, ele abriu uma série de grupos de pesquisa. O que me parece importante é que, com isso, para pensar um laboratório, constituir um laboratório que abriga esses grupos, manter a diversidade dos grupos, porque a ideia não é uma convergência plena de bibliografias nem de agendas, mas é que a gente assuma, de uma vez, a perspectiva proposta em 2010 com o Manifesto das Humanidades Digitais, né? Não estendo aqui, não sei se todos conhecem esse movimento, mas o que a gente está fazendo é isso, Humanidades Digitais. E nós vamos mostrar panoramicamente, de modo muito breve, vários trabalhos. O que eles têm de comum hoje, claramente, na esteira disso que eu apresentei? É uma preocupação que já estava lá no nascimento, mas que ficou claríssima, com a dimensão material da inscrição dos enunciados. Não é só se é digital ou impresso, isso já faz uma diferença danada, estávamos a falar disso agora há pouco. O modo de dispersão, para falar que nem os analistas do discurso estão mais acostumados, a circulação do discurso está inteiramente ligada à materialidade em que ele se inscreve para circular, ao circular, estando circulando. É difícil até saber se dá para usar alguma preposição, que é junto, né? E aí a gente tem lido um cara chamado Regis Debray, e ele vai definir um medium como sendo um objeto técnico que funciona como um vetor de sensibilidade que aponta para uma matriz de sociabilidade. Entendo que isso é uma leitura material da velha definição do que é estudar discurso. É entender como a língua vai numa direção semântica na sua relação com a institucionalidade. Isso é basicamente o que define todas as vertentes discursivas, né? A dimensão discursiva do estudo da língua, essa relação da língua com a institucionalidade, a gente vai entender que é um objeto técnico que funciona como vetor de sensibilidade, apontando para uma matriz de sociabilidade, e todas as complicações que advêm de assumir essa definição. Tendo a AD francesa como aporte teórico-metodológico, essa pesquisa se debruçará em enunciados que explicitam o jogo parafrástico, que aproximam a ferramenta de pesquisa do Google como sinônimo da própria rede. Rede aqui entendida como internet. Trabalharemos também a construção de um ethos discursivo
que autoriza a ferramenta de pesquisa como um oráculo pós-moderno. E aí eu fiz uma pequena construção, uma brincadeira, né, desse oráculo sendo construído a corporalidade que trabalha Manguenot. A midiologia de Debré e as reflexões sobre os processos técnicos e seus impactos a refletir sobre o processo de hierarquização e silenciamento de certos discursos na rede. Obrigada. Eu vou analisar a exposição São Carlos e seus ofícios, que é uma exposição de trabalho, que é da Clínica de São Carlos, e a partir do conceito, então, de midiologia proposto pelo Debré, eu vou entender a exposição como mediadora entre o museu e o visitante. Então, a pesquisa vai procurar estudar como que a curadoria da exposição, ela vai, ou seja, a produção e a edição do texto, a montagem das salas, a escolha dos objetos do acervo, como tudo isso vai caminhar, vai ser significativo e vai caminhar para a produção do método discursivo do museu. Então, a forma como ele vai se mostrar, sendo ele um museu paulista, de cidade, histórico colaborativo. Basicamente isso. Eu faço parte do programa de pós-graduação em estudos de literatura e, eu sou do doutorado agora e sou financiada pela CAPES e eu trouxe para vocês, meu Deus, tem uma câmera me filmando, mas tudo bem. Eu trouxe o meu projeto que eu sempre chamo ele de Girino, porque eu estou no primeiro ano de doutorado. Eu poderia dizer que é uma continuação do meu mestrado. Eu estudei o processo de constituição do livro Dois Irmãos, do Milton Ratum. Eu continuo no mesmo espaço, mas, digamos, em uma posição distinta. Eu estou estudando agora sobre a formação de autoria, ou seja, a questão do álcool, que é um conceito que o Manguenot traz, e a construção dessa imagem do álcool pelas noções de tropismo e mediações. E eu não sei se eu completei 1 minuto, mas o que está no slide é uma parte de um capítulo que, como eu falei, comunicar a Girina, estou formando o sumário, mas é algo que já me chama atenção sobre a circulação e funcionamento do literário e uma análise sobre o mídia. Então eu estou querendo meio que desenvolver um estudo aí do Debré, com Milton Santos, mas ainda é Girina, então está nas ideias iniciais e discussões iniciais aí com o orientador, e eu acho que é isso, eu acho que completou 1 minuto. O meu trabalho, eu vou fazer um recorte dentro do contexto de redes sociais, da naturalização dessa palavra horrorosa, que é a opressão. Como essa palavra tem sido naturalizada, assimilada e atravessada como, em nome de uma filiação político-partidária, que nós sabemos muito bem qual tem sido assimilada, atravessada e dispersada por toda a rede, como se fosse algo bom, como se fosse algo não passível de crítica, né? Para isso eu uso alguns conceitos do nosso geógrafo Milton Santos, a noção de estrutura e acontecimento do Peixe e, enfim, o conceito de medium de Debré, como que tudo isso se circula e vira todo um ajuntamento de verdades, pós-verdades e cristalização de discursos, né? Nessa rede que é ampla. Vira ódio e agressão, como se fosse algo legitimado pela inscrição das redes sociais, que substituem as verdades, né? Muitos adolescentes assimilam essas leituras como oficiais, né? Então, no começo ainda tem bastante coisa para acontecer. Obrigado pela atenção. E o objeto do meu estudo é esse livro que eu estou mostrando para a câmera. Depois eu posso passar. Se trata de uma antologia de literatura fantástica que foi organizada por 3 argentinos. Em 1940 ela foi lançada pela primeira vez e só agora em 2013, 73 anos depois, ela foi lançada no Brasil. Num objeto editorial muito diferente, com características materiais muito diferentes daquela dos anos 40. Então, meu objetivo é justamente identificar pela cenografia discursiva desse objeto, que é um livro, que vestígios eu posso encontrar de editoração que suscitem imaginários sobre o que é o literário no tempo presente e como ele deve circular e ser consumido e ser produzido, inclusive.
O meu grande desafio é que o discurso literário, como diz Manguinot, é um discurso paratópico, né? Ele se faz num jogo entre um lugar definido e um não lugar, que é suspenso, que se faz suspender. E uma das consequências disso é o apagamento dos processos editoriais que constituem esse objeto, né? Tudo em prol de uma figura autoral única, né? E de uma imagem da obra que é estabilizada e unívoca, infinita, que afinal de contas o meu trabalho é justamente mostrar e discutir como a ideia de autor e de obra que fundamentam a ideia de valor literário não são únicas, não são unívocas, não são singulares, né? Elas são feitas numa rede enorme de atores editoriais, de processos editoriais. E nesse sentido, o valor literário, que é visto por muitas tradições literárias como inerente ao texto verbal, vamos falar, o valor literário é muito mais construído por uma rede de processos, de pessoas, de imaginários, do que pela essencialidade de um texto suposta. É isso. Obrigado. Pesquisa de doutorado, tem financiamento da FAPESP, a gente é obrigado a falar. Aí a gente fala que a gente é obrigado a falar. Eu trabalho estudando imaginário de língua e de cultura em materiais institucionais de português e língua estrangeira de circulação atual. E para fazer isso, eu analiso e levanto alguns regimes discursivos que condicionam a produção de sentidos desses objetos editoriais, que eu vou considerar como medium junto com o trabalho que a gente vem desenvolvendo no Comunica. Ou seja, eles são uma formalização material que porta discursos. Eu só consigo fazer essa análise no imbricamento da materialidade linguística, então do que aparece ali no fio do discurso, com o suporte material, o suporte onde isso se inscreve, e as injunções históricas. E aí no slide eu trouxe um exemplo de um imaginário dentro dos grupos que aparecem nesses materiais. Ele é cenografado de distintas maneiras em vários dos materiais que eu trabalho, que é desse Brasil-Ilha, uma representação do nosso território. E que já foi estudado em outros corpos, mas que ele resgata uma cenografia, herança da cartografia medieval, para a gente ter ideia de como as coisas vêm, reterritorializada depois no período na época colonial, e que agora é resgatado na forma de um pré-construído, naturalizado nesses dispositivos, resgatando e reconstruindo esse imaginário nacional que a gente vem reproduzindo desde o século XIX. E é isso. Eu também recebo bolsa da CAPES, Sou integrante também do Comunica e do LABEP, e daí eu queria falar um pouquinho eu estou no último ano do doutorado, então assim a pesquisa já avançou bastante, E a ideia dessa minha pesquisa é mostrar como que esse sintagma complexo de vira-latas, que foi produzido por Nelson Rodrigues em 1958, ele passou a circular com muita frequência no período de 2014 a 2016, como forma de mostrar projetos políticos, identitários, projetos de nação talvez, sendo mobilizado por diferentes partidos, enfim, nesse sentido. Então, para eu chegar a isso, para eu chegar a analisar essas discursividades, eu fui buscar lá na Gênese do Sintagma 58, que foi publicado na revista Manchete Esportiva, e dentro dessa revista, também por ser também um objeto editorial, também tem a ver com o que a gente estuda, com a ideia de mídia, e nos anos dos anos 90 para os anos 2000, a partir de uma entrevista do Rui Castro, que já é um escritor também biógrafo famoso também, teve toda uma mediação, uma gestão editorial em torno da obra do Nelson Rodrigues e desse sintagma complexo de vira-latas, que ele estava um pouquinho escondidinho, deixar de lado. Em 2000 ele passou a circular com mais frequência, porque a editora Companhia das Letras passou a circular esse sintagma numa coleção, publicada com o nome de Nelson Rodrigues. E daí então, nos discursos do Lula, 2009 para 2010, ele passa a usar esse sintagma como forma de
não sei se é de legitimar o discurso dele ou como contrapor o discurso do governo anterior, né? Então, essa ideia de que o Brasil não tem mais complexo vira-latas, então daí também esse impacto ele passou a ser um eixo, muitas vezes, dessas divergências políticas, né? Em 2014 e 2016, porque tem a ideia da Copa do Mundo, 2014, né? Que houve uma certa frequência, em 2016 por causa das Olimpíadas, né? E um pouquinho antes também, que eu não coloquei ali, que foi as manifestações de junho de 2013, que o Gessé Souza, ele fala que foi o ovo da serpente que culminou toda essa discussão política partidária. Tá? Obrigado a todos. Eu sou docente da FAPESP também, estou no segundo ano de doutorado com o IBGL. E a minha pesquisa é sobre autoria na comunicação científica. Então eu trouxe esse slide que é bastante representativo do cenário atual que a gente tem de comunicação científica, que tudo é ranqueado, tudo é numerado. E eu estudo 4 revistas para analisar a gestão da autoria. Então eu estou olhando, a grande dificuldade dessa pesquisa é a coleta, né? Reunir um corpus, porque é um material de difícil acesso. Eu olho os textos em processo editorial e isso é muito difícil das pessoas quererem expor esse processo, mas estou finalizando aí uma pesquisa então que tem pesquisa de campo envolvida, né? Esse 1 ano e meio praticamente foi muito dedido a isso. Então, meus dados são basicamente artigos, material de parecer científico, eu consegui de algumas delas também, as empresas que tratam desses materiais, então eu consegui esse tipo de material também. Tem muito material, porque eu fiz um recorte de 2 anos de publicação. Então, estou nesse processo agora de olhar todo esse material reunido. Eu estou trabalhando com 2 conceitos, ritos genéticos editoriais de Salgado, e porque eu olho os processos editoriais, né, o funcionamento, tudo que se faz para que esse material vá a público, então de quando ele chega, quando ele é submetido a essas revistas, até quando ele sai publicado, e paratopia criadora do Mendelon, porque a intenção é olhar mesmo a gestão da autoria e a coenunciação editorial envolvida nessa gestão da autoria, né? Acho que é isso. Eu estou financiada pela CAPES, mas eu esqueci de colocar. De principiante. Você está falando, mas está falando publicamente, estou tranquilo. Estou no primeiro ano do mestrado. Minha pesquisa é perseguir a sintagma transparência, porque a minha hipótese é que ela é uma fórmula discursiva e eu uso a proposta teórica metodológica igual a do João, né, da Krieg Planck, e estou tentando observar como transparência explode, né, ela se torna obrigatória para vários grupos, né, empresas, elas são meio que obrigadas a ter uma seção de transparência nos seus sites, tanto ONGs, coletivos como Fora do Eixo. E aí eu trouxe algumas instituições bem consagradas, né, internacionalmente, como a Transparência Internacional, que ela também propõe medidas de como os países podem se tornar transparentes. Tem até um mapa, né, com os critérios que não são transparentes, que eles não colocam os critérios de o que seria transparente. Tem cartilhas também, né, tem a criação do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, que foi criado em 2011, mas foi depois também da Lei de Acesso à Informação, né, que foi criada em 2008, eu acho, não consigo recuperar agora. Mas assim, eu estou tentando observar como ele está circulando, né, de acordo com 4 critérios da Krieg Planck, né, que é ter um caráter cristalizado, ou seja, procurando transparência, mas também tem variações, pode ser transparente, né, também está circulando muito como adjetivo, né, então governo transparente, uma administração transparente, também tem que ter uma dimensão discursiva, ser um referente social e dimensão discursiva, cristalizada, referente social, e ter uma polêmica, que eu também já estou começando a coletar, já está surgindo no meu corpus bastante questões assim, e é isso.
Na graduação da UFSCar, o meu trabalho nasceu de uma disciplina mesmo. E se constituiu em analisar quais discursos foram proferidos pela comunidade acadêmica no grupo do Facebook, por posts e comentários, sobre o ocorrido em maio deste ano, que foi quando a reitoria anunciou que o valor da refeição do RU ia passar de R$ 1,80 para R$ 4. Aí, movimentos estudantis se posicionou contra isso e usou como estratégia ocupar os prédios da reitoria do campus de São Carlos e de Sorocaba, o que gerou uma ação policial extremamente agressiva até, de reintegração de posse do prédio e o processo de 7 estudantes. E aí eu fui analisar os comentários e posts, e nisso eu percebi que existiam 3 discursos principais circulando: um pró-movimento estudantil, caracterizado como sendo ocupação, o contra, caracterizado como invasão, e um que buscava uma neutralidade, como se fosse possível, chamando de tomada de posse. Também foi possível perceber que, como um mídia usado para análise foi o Facebook, que é de característica rápida, instantânea, comunicação, a autoridade da língua e o interdiscurso, eles eram muito fortes, muito recorrentes, porque não existia o tempo do falante pensar e refletir naquilo que ele ia falar. Assim, era uma discussão, a comunicação, um momento polêmico, a discussão tinha que ser feita rápida e tinha um sentimento que todo mundo precisava falar sobre aquilo. Foi isso. Basicamente, a pretensão é a seguinte: há uma contribuição importante da geografia, muito especialmente da geografia de Milton Santos, que apareceu aí na sala, para o entendimento da organização social dessa perspectiva dos objetos técnicos, da materialidade. Eu não me estendo sobre isso, sei que isso dá pano para manga, mas acho interessante que os analistas do discurso lemos muito história, sociologia, né? Eventualmente antropologia, mas a geografia não teve ainda uma aproximação intensa, sistemática, e eu estou dispondo a, parece, abrir essa frente, porque não encontrei companheiros ainda exatamente nesse ponto. Existe uma tecnosfera, ou seja, uma característica do atual período, uma malha técnica que cobre todo o planeta, com diferentes densidades, mas então os fluxos de texto, às vezes mais fluidamente, às vezes menos, produzem essa tecnosfera à qual corresponde uma psicosfera. Ideias e valores vão também cobrir o planeta com diferentes densidades a partir dos fluxos de texto dessa tecnosfera. Então esse é o par conceitual com o qual eu estou dizendo assim: acho que os analistas do discurso precisam estudar uma certa geografia que fala da formação socioespacial. É isso. Eu sou bolsa destacada, fui recusada pela FAPESP. Foi negada. Mas vamos lá, eu vou apresentar meu trabalho de mestrado, que busca analisar a palavra ciência na revista Pesquisa FAPESP, para entender então como ela vai se discursivizar e como a ciência vai ser constituída ali naquele material. A revista ela é editada pela FAPESP, uma das maiores fundações de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo e do Brasil. E no meu corpus eu trabalho com todas as edições publicadas desde 1995, aproximadamente 270 edições. E para buscar entender então como ciência vai se textualizar e vai se discursivizar nesse material, eu uso, tenho como teoria, Guénon nas cenas da enunciação, procurando descrever cenografias, mídiums também, que a Luciana comentou, nesse jogo, procurando entender então esse jogo do material relacionado com o institucional e como isso vai se dar. De uma maneira resumida é isso. Eu estou no primeiro ano do mestrado em literatura, aqui na UFSCar, e eu sou bolsista da CAPES. Eu trabalho com o S, que eu não trouxe, mas eu espero que as fotos ajudem ali, que é essa caixa, que tem um livro antigo dentro. Esse livro é cheio de escritos em volta das páginas e cheio de anexo dentro, fornecido pelas pessoas que escreveram nas mãos. Eu trabalho com noções de ethos, medium, interlíngua, propriedade, para tentar, ou melhor, pretendo mostrar como a margem está na margem, mas no S ela não é marginal, ela é, na verdade, o centro do que acontece aí. Com esse panorama, eu queria só enfatizar o seguinte: então a gente está pensando fundamentalmente no tempo presente e em processos.
A gente está tentando estudar o que tem entre as condições de produção e as condições de consumo. Né? Então, claro, essas pontas importam, mas a gente está interessado nesse caminho, né, que também não é só um caminho numa direção. Por causa dessa característica, né, de ter como fundamento essa reflexão sobre a organização material da sociedade, portanto, os objetos técnicos, como eles funcionam como mídias e tal, que vetores de sensibilidade são. A gente mostrou vários vetores de sensibilidade apontando para distintas matrizes de sociabilidade, né? O grupo decidiu que deveria encerrar essa apresentação com a leitura de um texto de posicionamento que corresponde a esse Queer Code. No dia 12 de maio de 2016, a presidenta legitimamente eleita por 54 milhões de brasileiros foi destituída por meio de um impeachment sem crime de responsabilidade. Bom, no mesmo dia, o presidente interino anunciou 22 homens brancos indicados como ministros, fato registrado em foto histórica que inaugura um regime político oposto àquele aprovado pelo voto popular. De lá para cá, vivemos o desmonte estratégico dos direitos trabalhistas, das universidades, de políticas que priorizavam relações com países vizinhos. Como grupo de pesquisa que reflete sobre processos de mediação no mundo contemporâneo, é nosso dever denunciar as manobras discursivas impetradas pelos meios hegemônicos de comunicação e por um setor do judiciário que pavimentaram o caminho do golpe e o sustentam ainda hoje. Pensar sobre os sentidos do político, tornados turvos, aproximados de algo impuro e quase proibitivo. Observar atentamente o esforço para despolitizar a política, passando por sua tecnização, que imprime um efeito de neutralidade exatamente onde posicionamentos ideológicos se impõem com mais força por meio de pré-construídos. Trata-se, afinal, de abordar problemáticas que se põem como cruciais não só aos pesquisadores e profissionais da linguagem, como a qualquer cidadão que assuma sua condição de partícipe na construção social e política das comunidades em que vive, isso é, sua condição irredutível de interlocutor. Não há neutralidade possível. Silenciar diante dos atuais ataques ao Estado de Direito é ser conivente com o desmonte estratégico da jovem democracia brasileira. Retomando a proposição de Roger Chartier, na mesa inaugural desse evento, não exercemos nosso papel cívico se não combatemos representações inventadas com o objetivo de confundir e impor um discurso único que favorece tão poucos. Não há democracia possível. É isso.